Em primeiro lugar, gostaria de agradecer o convite para participar do primeiro Congresso Nacional de Paisagismo online. É um grande prazer estar aqui e poder passar um pouco da minha experiência profissional para vocês. O meu tema, em primeiro lugar, é natureza, moradia e lazer. Eu separei 3 projetos de condomínios residenciais horizontais com características diferentes. Um só residencial, um residencial e de lazer, e o outro basicamente utilizado como casas de final de semana de lazer. Eu acho isso muito importante, a gente trabalhar esses condomínios de uma forma muito particular, porque o paisagismo nesses projetos tem uma função muito importante. É ele que define e é ele que oferece para as pessoas uma qualidade de vida. É uma maneira de você trazer o verde para próximo das pessoas, para as pessoas fugirem um pouco do cotidiano, dessa vida agitada que nós temos. Então, o primeiro projeto é um projeto que ainda está em execução. Esse projeto foi premiado num concurso em Londres e é o condomínio Aras Patente. Esse condomínio tem a característica de ser um condomínio de moradia fixa e de lazer, por ele estar localizado em uma fazenda muito próxima a 2 grandes centros, a Jaguariúna e a Campinas. Então, a gente pode dizer que é um grande clube, é você morar perto da cidade, dentro de uma área natural, e foi um condomínio muito prazeroso em fazer, foi um projeto muito importante. Ele existia nesse local, era uma criação de cavalo, era um Aras, da década de 40, de cavalo inglês, então já existiam algumas construções muito bacanas. Então ele foi dividido em setores, né? Vocês podem ver nessa planta baixa, onde tem toda a localização dos lotes. Você tem o setor A, você tem toda a parte das cocheiras. O setor B, você tem toda a parte de esportiva, as quadras e tal. E o setor C, você tem a parte de piscina, de lazer, criamos um lago, fizemos toda uma pista, tem toda a parte de clube, etc., nesse setor C. Então é um projeto que oferece para as pessoas uma qualidade de vida diferenciada, porque quando as pessoas que vão morar aí, que vivem nos grandes centros como Campinas, Hortolândia, Jaguariúna e outras cidades aqui perto, quando eles entrarem no condomínio, eles vão estar realmente num lugar diferenciado. Então, é um grande clube com muito verde. O paisagismo tem uma função muito importante de definir todos os espaços, de preservar toda a parte residencial, de valorizar as partes esportivas. Então, você tem 8 ou 10 quadras de tênis, você tem quadras poliesportivas, campo de futebol e outros esportes que complementam toda essa parte. Então, nessa planta você vê o campo de futebol, o campo de futebol society, uma grande pista para caminhadas, onde acontece várias atividades de lazer, etc. Você tem as quadras de tênis, você tem os vestiários, você tem quadras poliesportivas, quadras de vôlei de areia. Hoje temos aí o beach tênis também, que se adapta a tudo isso. Então, isso dentro de um grande bosque, todos eles com árvores nativas, algumas espécies exóticas e algumas palmeiras bem marcantes que definem todo esse projeto. Então, vocês podem ver que você tem toda uma vegetação, procuramos definir a vegetação que vai florescer em diversas épocas do ano, então você basicamente sempre terá flor o ano inteiro no condomínio. Essa foto, você tem o lago que foi feito, tinha uma pequena nascente, uma pequena
córrego de água, aí nós criamos um grande lago, criamos todo um sistema de lazer em volta, onde você tem o clube dando para esse lago, você tem a academia dando para esse lago, e você tem o espaço gourmet voltado também para isso. Criamos uma ilha onde você vai ter um fireplace, você vai ter toda a atividade. Então, é um projeto que oferece todas as atividades de lazer para todas as idades, independente daquilo que as pessoas gostam, vão poder usá-lo de uma maneira própria. Essa é a piscina, fizemos uma piscina que se integra totalmente com o lago, é uma piscina com fundo infinito, de um formato bem orgânico, que você tem bastante área para tomar sol, deck molhado. É uma piscina que envolve todo o clube, integra a parte do clube com essa toda a parte de lazer desse lago. Isso com uma vegetação bem exuberante. Você pode ver nessa foto que ao fundo você tem o skyline da cidade, mas você está todo protegido por uma densa vegetação que vai fazer com que esse espaço seja muito harmônico. Você vai se sentir realmente protegido e vai se sentir junto da natureza, perto de um grande centro. Esse é o projeto da piscina, integrado com o lago, onde você tem todos os caminhos, as pistas de caminhadas. Então você tem a chegada do clube integrado com a piscina. Clube, restaurante, tudo isso já é previsto no projeto de arquitetura e a gente acabou integrando tudo isso nesse grande espaço de lazer. Esse também é o croquis dos primeiros estudos da piscina, integrado com o lago. Então você vê que a forma da piscina está totalmente em harmonia com a forma do lago. Isso foi criado as duas justamente para se ter essa composição, essa coisa harmônica que a gente pode notar nesse projeto. Essa foto é a piscina como em execução, é uma foto atual, ela já está quase pronta. Então, é uma piscina de um tamanho considerável, porque esse loteamento aproximadamente são 700 lotes, as duas fases. Foi lançado só a primeira fase, então nós estamos fazendo vai ter bastante pessoas morando nesse condomínio. Aqui é uma vista geral do lago, integrado com toda a parte de lazer e toda a vegetação em volta. Você vê que a gente se preocupou muito em criar uma vegetação que bem exuberante, que formasse mesmo um grande oásis perto dos grandes centros. Esse é o detalhe da ilha que foi projetada, com espaço de estar, um pergolado, um fireplace, isso bem dentro, integrado totalmente com o lago. Esse é o croquis é o projeto da entrada, né, com uma fonte, já reportando ao Aras Patente, essa coisa toda, as palmeiras imperiais que vão definir, valorizar a entrada do condomínio. Isso, toda uma parte técnica, de todo o projeto de paisagismo, a gente procura detalhar todos os itens muito bem. Isso acho que é fundamental para a boa execução do projeto. Então, esse é um projeto de um pergolado, com todos os detalhes, como vocês podem ver. O projeto tem que ser, a gente procura se preocupar muito com a definição de todos os detalhes, um desenho técnico que realmente facilite a execução, não deixe margem para dúvidas. Essa é uma visão geral de uma praça central toda arborizada, de um lado a parte esportiva, do outro lado a parte de lazer, a área de lazer, e o skyline da cidade ao fundo, né? Essa é uma foto da maquete, para vocês terem uma noção da amplitude de tudo isso, de como está sendo feito. Primeiro plano você tem as cocheiras que já são existentes, os piquetes, toda essa parte, a pista de salto.
Bom, essa é a foto da maquete, onde nós temos toda a área de lazer voltada ao clube, onde nós temos a piscina à direita, no fundo nós temos a academia com a raia coberta, à esquerda o espaço gourmet, que tem uma ponte que se liga a uma pequena ilha com fireplace, com uma área de estar. Tudo isso interligado por uma grande pista de pedrisco que dá acesso também, continua e dá acesso às outras áreas de lazer do condomínio. Esse projeto foi muito gratificante em fazer devido ao programa de necessidades. Como é um condomínio, tanto de residências definitivas, residências fixas e pessoas que compraram aí queriam ter uma residência de final de semana, então era muito complexa toda as atividades, todo esse programa. E sem dúvida nenhuma, eu acho que nós conseguimos atender todos os moradores. Essas pessoas realmente podem se considerar privilegiadas porque vai estar morando numa grande área rural, né, um grande clube, próximo aos grandes centros, com um jardim bem exuberante, formado basicamente com árvores nativas, e vai ser um oásis nessa região que está se desenvolvendo muito, que fica próximo a Campinas de Jaguariúna. Agora eu vou falar de um segundo projeto, também aqui em Campinas, talvez um dos projetos mais importantes que eu já fiz, devido à sua complexidade de desenhar e de projetar um condomínio em uma nova área, uma nova região, que basicamente era uma região totalmente de fazendas e muito próximo ao grande centro. Então esse projeto, que tem o nome de Entreverdes, ele começa com o projeto de paisagismo de uma avenida que dá acesso ao Shopping Iguatemi de Campinas e aos outros lugares, ao condomínio. É uma avenida que tem o nome de Avenida Mackenzie, que são 7 quilômetros de jardim. Então, a grande preocupação é fazer deste caminho de 6, 7 quilômetros um lugar diferenciado, uma avenida que, quando as pessoas saíssem do congestionamento da Dom Pedro ou que viesse do centro da cidade no horário de pico, a hora que ele entrasse nessa avenida, ele já estaria chegando no seu local de residência, mesmo ele tendo que andar mais 5, 6 quilômetros por um grande jardim. E o mais importante disso é que a gente fez de tal forma que vocês vão poder ver que depois de tudo pronto, a gente está percebendo que as pessoas que não moram, que moram na região, estão usando essa avenida como um parque linear, que isto é uma novidade que a gente também não imaginava, mas pela diversidade e pela maneira como foi feita essa avenida, ele se tornou uma coisa diferenciada em Campinas. Aqui por esse mapa você pode ver a Avenida Mackenzie, em cima você tem o condomínio 1 e o condomínio 2, que são os dois condomínios da Entreverdes, e toda a Avenida Mackenzie saindo ligando a cidade, passando por cima da Dom Pedro. E aqui nós temos o projeto idealizado para essa avenida. Na realidade são 1.800 IPs. Nós definimos essa árvore por ser uma árvore que diz muito nativa e tem muito a ver com a região de Campinas. Escolhemos as 3 cores, branco, amarelo e rosa, e plantamos ao longo desses 7 alqueires renques dessas plantas, alternando as cores de forma que elas acabavam se misturando. E pela topografia, nós vamos ter, como o IP floresce, o rosa floresce no começo de junho, final de maio, junho, depois vem o amarelo, depois vem o branco. Você, quando essas plantas estivessem floridas, pela própria topografia, você ia ter uma continuidade, que você ia ter um renque de
100, 200, 300 plantas de rosa, depois mudava para uma outra cor, depois para o amarelo, depois para o branco, depois lá na frente já tinha mais um ranking de rosa. Então você ia ter uma continuidade, você ia ter uma perspectiva, que isso ia convidar as pessoas a caminharem. E você, ao longo da avenida inteira, você vai ter flores, basicamente, de junho até outubro. Fora as outras 400, 500 plantas, outras árvores, como Eritrina falcata, palmeiras imperiais, Neodíptes, Dipes decari, Bismarcka nobis e outras palmeiras que compõem todo esse projeto. Então você pode ver aqui à esquerda um ranking de washingtonias felíferas. Ao lado da ciclovia, foi criada uma ciclovia ao longo desses 7 quilômetros. Isso possibilitou o uso diferenciado dessa região. Nós temos uma grande área central, onde passa as torres de alta tensão e não poderíamos plantar nada de grande porte. Então nós criamos 2 manchas muito grandes e com primaveras vermelhas, que isso só valoriza na época de floração, fica realmente uma coisa muito chamativa. Nesse projeto a gente pode ver, nesse slide a gente pode ver as áreas as praças, as áreas de contorno, onde foi criado uma vegetação diferenciada. Então, para cada setor foi criada, usando algumas coisas que valorizem essas áreas, como algumas plantas exóticas, algumas plantas mais escultóricas, né? Como as palmeiras. Aqui é a foto já da avenida recém-plantada, então você pode ver que é uma coisa muito grande e toda essa pista, toda essa ciclovia traz um uso diferenciado para uma grande avenida. Aqui você tem detalhes de alguns rankings de Dipes decari. Então, além dos IPs, em cada setor onde acontecia, onde saía alguma praça, alguma coisa, você tem uma vegetação diferenciada. Justamente isso é para marcar e para chamar a atenção das pessoas, para valorizar todo o paisagismo. Aí você chegando na portaria dos 2 condomínios, né? Então, grandes manchas de Peniceton, Bismarckias, palmeiras imperiais de grande porte, isso foi tudo plantado. Essas fotos que vocês estão vendo foram tiradas logo depois da execução, né? Aí o projeto da entrada dos condomínios, marcado pelas palmeiras imperiais. Então, quando você chega nessa grande praça, você tem as palmeiras imperiais, você tem uma grande área onde marca as 2 entradas do condomínio. Esse condomínio é um condomínio residencial. As casas aí são de pessoas que provavelmente moram em Campinas ou região e é moradia fixa, definitiva. Não tem uma atividade de lazer, de casa de fim de semana, nada disso. Então, logicamente, os equipamentos de lazer de cada condomínio é completo. Você tem uma área esportiva, você tem um clube com piscina, academia, salão de festas, etc., mas para atender um grupo pequeno de moradores. Então, nós estamos falando aí de 350, 380 lotes cada condomínio. É um condomínio de alto padrão. Lotes variam de 1.000 a 1.500 metros quadrados. E a grande preocupação, e aquilo que esse condomínio oferece, a grande preocupação é o seguinte, é você estar numa área de preservação, que isso aqui está uma APA, que é uma área de preservação. Ele tem quase 50% da área dele de arborização. E você está dentro da natureza, em contato com a natureza, mais próximo ao grande centro. Então, realmente, é um projeto que vai proporcionar uma qualidade de vida especial para as pessoas que aí vão morar. Então, essa grande preocupação nossa é valorizar a qualidade de vida, trazer a natureza para perto dos moradores. Essa é uma foto da avenida durante a execução. Você tem aqui outro detalhe
da entrada do condomínio 1, e onde você tem ilhas com agapantos, emerocales, sempre vão estar muito floridos nas épocas corretas, né? Agora no final do ano, agora é a época da floração deles. Aqui um detalhe do grande canteiro de peniceto, com jardineiros dando manutenção, que isso é uma coisa importante, todo jardim precisa de manutenção. Então é um projeto realmente que valoriza a qualidade de vida. E essa avenida, que é a primeira fase do projeto, ela foi trabalhada com muito cuidado justamente para proporcionar para as pessoas um caminho até chegar à sua casa diferente de tudo aquilo que existe na região. Realmente o resultado foi muito interessante. Esse é o projeto dos dois condomínios, condomínio 1 e condomínio 2. O condomínio 1 já está quase sendo entregue agora, está para ser entregue agora em fevereiro de 2017. E é um projeto estritamente de, como eu falei, de residências fixas. Então aqui você tem lá a portaria, o projeto e a fotografia, logo a praça de entrada, a fonte de entrada que nós projetamos e o que foi executado. Você pode ver que realmente houve uma preocupação muito grande em fazer tudo aquilo do jeito que a gente quis, do jeito que foi projetado. Aliás, eu só tenho a agradecer a toda a equipe de profissionais ligado a Entreverdes, porque está executando o projeto de maneira única e diferenciada. Aqui o detalhe da entrada da portaria, né, com as cicas das cenas arbóreas. Opa! Aqui nós temos a frente também dessas portarias com palmeiras imperiais. Essas fotos, bem dizer, foram tiradas logo que foi plantadas. Aqui volta a mancha de azaleias da Avenida Mackenzie. Esse já é o projeto do clube. O clube está com uma certa declividade, dá de frente para um grande vale, onde você tem uma grande perspectiva, uma grande visão do skyline. E ele oferece uma piscina de lazer, uma piscina coberta com academia, um clube, um espaço gourmet, áreas estar, piscina infantil. Essa só é a parte do clube. Então, o lazer é um lazer básico, com uma certa sofisticação para atender os moradores. Essa é uma vista de como é o projeto do clube, né? Tá bem no suspenso, com um fundo infinito da piscina voltado para o horizonte. Aí vocês podem ver algumas imagens que você tem realmente uma praça de estar com fireplace, uma vista do horizonte fantástica. Você está na piscina, você tem toda uma vista especial. Realmente você consegue proporcionar para esses usuários um lugar muito, muito especial. Esse é o projeto da área esportiva, né? Então, como nós temos poucos moradores, né? Só 400, você tem campos de futebol, quadras de tênis, uma quadra poliesportiva, toda ela ligada por caminhos e pedriscos e que atendem esta área, todos esses equipamentos. E em volta disso tudo, um grande jardim. Então, a natureza está muito presente em cada setor do condomínio. Essa é uma visão da imagem de como vão ficar as quadras, sempre com uma vegetação muito presente. Aqui também alguns detalhes. Esse é o projeto já de uma área infantil, onde você tem um pequeno campo, você tem uma horta, você tem o playground para as duas idades, você tem toda uma área de estar. Isso é voltado para a área infantil, né, para as crianças do condomínio. Então aí você tem alguns detalhes do playground, da horta, que para as crianças brincarem, para as crianças aprenderem a cultivar, e todo um pergolado que dá uma visão
de integração de toda a área do projeto. Essas são algumas imagens das áreas de estar, né, playground novamente, toda a parte integrante do condomínio. É um projeto também que requer uma inúmera detalhamento, vários detalhes que envolve todo o programa desse condomínio. Então, quando se faz um projeto para onde as pessoas vão morar, elas vão passar muito tempo. Então, tem que se preocupar com tudo aquilo que elas vão precisar, atender todas as necessidades desses moradores e atender as necessidades dos moradores de todas as idades. Então, você tem que se preocupar com as crianças de até 5 anos, de 5 a 10 anos, os adolescentes, as pessoas adultas, as pessoas da terceira idade, oferecer para eles lugares e equipamentos para eles terem diversas atividades de lazer. Próximo à cidade de São Paulo, nós podemos encontrar 3 ou 4 condomínios de altíssimo padrão voltado para lazer. Então, nós podemos citar o Fazenda Boa Vista, o Quinta da Baronesa, o Aras Larissa, você tem na região de Itu a Terras de São José, e você tem próximo a 70 quilômetros de São Paulo, próximo a Vinhedo, Campinas, você tem o condomínio Fazenda da Grama. Que esse condomínio é um projeto que foi muito prazeroso ser feito. É um projeto que os proprietários sempre deram muita importância ao paisagismo e fizeram com um profissionalismo ímpar. Eu fui contratado 3 anos antes de iniciar o projeto para montar o viveiro. Então, em função daquilo que eu ia usar, daquilo que poderia ser usado, daquilo que era bonito, a gente montou um viveiro na fazenda. Que existe até hoje, que eles usam, doam plantas para os moradores. Então, nós fizemos o viveiro da Fazenda da Grama. Logo em seguida, nós começamos a fazer o projeto e depois fizemos a execução desse projeto. Esse projeto já foi executado há uns 8 anos, a execução do projeto. É um projeto que tem 10, 12 anos que foi feito. E foi muito gostoso de fazer, porque nós começamos a fazer, a criar toda a vegetação de grande porte, fizemos o projeto utilizando aquilo e não tudo aquilo que nós pusemos no viveiro, e depois implantamos utilizando grande parte desse viveiro. É um condomínio voltado para lazer, com residências que são utilizadas em períodos de férias e fim de semana. E o grande atrativo deste projeto é um campo de golfe que foi projetado por um profissional premiado americano, super bacana. Então aqui você tem o campo de golfe de 18 buracos e tal, em volta dele todos os lotes e todas as atividades de lazer. Hoje esse condomínio já está lançando a segunda e terceira fase, onde já existem outros equipamentos de lazer, como um grande lago, e vai ter toda a parte hípica, mais quadras de tênis e tudo mais. Mas esse projeto visa um grande condomínio onde o campo de golfe era a estrela principal. Então, é um condomínio de alto nível. O projeto de arquitetura é do Sig Bergamin, o projeto de layout do condomínio é da Pratec, e todo o projeto de paisagismo fomos nós que desenvolvemos e executamos. Então, você vê aqui a entrada, uma entrada bem marcante, bem definida pelas palmeiras imperiais, que dão uma magnitude, uma imponência muito forte para essa entrada. Você tem aqui o projeto dessa entrada, onde você tem toda a guarita e tal, e você segue com as palmeiras imperiais e dá num grande balão, onde você tem uma grande rotatória, onde você tem acesso ou aos lotes ou à parte de lazer, que é composto por uma pousada de uso dos hóspedes e convidados,
um clube com piscina, quadras, etc. E o Clubhouse, que é voltado já, o Clubhouse é o clube mais voltado para o golfe. Então aí você tem a foto da entrada com essas palmeiras que marcam muito essa entrada, né? Marcam muito, é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Aqui a foto da portaria. Ao longo das ruas você tem as praças. Nesse caso aqui a gente usou as bismarcas nobres, uma palmeira de valor escultural muito único. Uma outra coisa muito interessante que nós fizemos, nós projetamos uma mata em volta de uma nascente dentro do campo de golfe. Aí tinham que se plantar 1.800 mudas de árvores, e aí nós fizemos esse projeto só com plantas nativas, e criamos uma mata. Essa mata, ela está dentro do campo de golfe, então o formato dela é justamente para você poder respeitar os dois fairways e proteger toda a nascente que aí existia. Então você vê aqui a foto da mata. Isso é uma coisa, essa foto acho que foi 6 anos ou 7 anos após o plantio. Então você vê que era uma coisa realmente com uma conotação bem natural. Não é nada muito parecido com aquilo que você vê ao longo dos rios, que são árvores plantadas 2 por 3 e de forma muito, muito rígida. Então isso aqui é uma coisa que, por essa foto, parece que realmente já existia isso no local. Aqui é uma visão geral do condomínio, que é onde você tem em primeiro plano todo o campo de golfe. Ao fundo você tem o Clubhouse, que dá apoio para esse clube, e todo o skyline, toda a topografia em volta. Esse é o projeto da parte de lazer do clube. Aqui embaixo você são 3 blocos, com 4 chalés cada um, com 4 suítes, que é uma pousada que dá apoio aos moradores do clube, aos moradores do condomínio. Depois você tem as quadras esportivas, todo um caminho que circula, que você integra todas essas áreas, a piscina. Você tem à direita ali o clube com sauna, salão de festas, etc. E você tem o Clubhouse, que tem vestiários, restaurantes e tudo mais, que dá apoio para os golfistas. Essa é uma visão da chegada. À esquerda você tem os blocos de pousada, e lá no fundo você tem, lá em cima você tem o Clubhouse. E criamos grandes manchas floridas, com hemerocalles, agapantos, etc. Aqui você vê a floração dos hemerocalles e está assim no ponto alto. Isso realmente marcando esse caminho que integra todas essas áreas. Foi um projeto bem interessante ser feito e a gente se preocupou muito, como todos os outros projetos, a parte de qualidade de vida, de mostrar para as pessoas que uma coisa única que atende que modifica um pouco o cotidiano delas, né? As pessoas chegam de final de semana, normalmente vêm de São Paulo, tal, com uma vida estressante. É uma preocupação realmente em valorizar a qualidade e trazer para junto das pessoas a natureza. São alguns detalhes de uma praça das pousadas, com uma fonte natural em pedra, que aí tem toda uma atividade de lazer em volta, bancos e tal, que é uma área de estar no meio do jardim. Esse é um outro detalhe da mesma praça, já com uma época de fotografia diferente, já mais atual, onde você realmente tem um centro um centro de distribuição para as outras áreas, para as pousadas, etc. Essa é uma foto tirada do Clubhouse, mostrando toda a entrada da área
social, né? À esquerda, as pousadas, à direita você tem uma área de golfe e uma grande praça, uma grande rotatória que você pode ver onde nesse dia de campeonato eles fizeram essa distribuição com os carrinhos e tal, para valorizar o campeonato que estava acontecendo nesse dia. Mas você vê que a vegetação define toda uma entrada, você tem toda uma integração e sempre valorizando a vista do horizonte. Essa é a praça, essa é a parte de lazer, da piscina, onde você tem à direita você tem um grande pergolado com apoio de bar, a piscina com deck molhado, ao fundo você tem lá o clubhouse e à esquerda o clube com sauna, restaurante, salão de festa, salas de estar, etc. Tudo isso é integrado por um caminho de pedra de paralelepípedo, que é da região, dando acesso às quadras, à pousada, às áreas de estar do jardim, playgrounds, etc. Então é um condomínio que as pessoas conseguem interagir. A gente procurou criar um jardim que é um jardim participativo, que é um jardim que desperta nas pessoas. Isso é uma coisa muito importante. Todo jardim é muito importante que ele desperte na pessoa a sensação de curiosidade, a sensação que a pessoa tem que participar. E cada vez conforme ela vai andando pelo jardim, caminhando pelo jardim, ela vai descobrindo recantos, detalhes. Isso não só na primeira vez, como durante o ano inteiro. Então você vai ter plantas que vão dar perfume, que vão florescer numa época do ano, outras vão cair as folhas caducas, vão florir, como os casos dos ipês, aí o barulho da água, aí você vai trazer uma planta, a fruta de uma árvore, que tanto vai servir para os moradores apreciá-la, ou também os pássaros apreciar. Então o jardim ele tem que se preocupar com o tipo de vegetação, com a harmonia entre elas, com a combinação, para que as pessoas, a cada dia que vão, a cada lugar que vai do jardim, independente da época e do dia, mesmo que ele já esteve lá 10 vezes, ele veja coisas diferentes, ele tem um detalhe do jardim que vai chamar a atenção, é aquela flor, é aquela textura, é o som do passarinho. O passarinho faz parte do jardim também. A gente não leva, mas faz parte do jardim. O barulho da água, o lugar que ele vai sentar numa sombra, que ele vai sentar para ler um livro, que ele vai sentar para conversar, vai levar o filho passear. Todos esses detalhes fazem parte, a gente tem que se preocupar com esses detalhes para se fazer um bom projeto. E o resultado de um bom projeto é justamente quando você vê as pessoas interagindo com o jardim, né? O jardim não é simplesmente uma coisa que você olha, vê tudo. Então aqui você tem, é muito importante esses detalhes. Nessa foto você tem lá o pergolado, a área de estar, um renque de palmeiras Veitia montgomeriana. Ao fundo você tem todo o horizonte, você tem o campo de golfe e lá em cima algumas casas que são voltadas para o campo de golfe também. Essa é uma foto mais no final do dia, com a iluminação do jardim pronto, que a iluminação valoriza todo o paisagismo. É muito importante esse detalhe da iluminação hoje em dia no jardim, porque você mostra uma outra face, uma outra forma de se ver o jardim. Esse projeto foi um projeto muito gostoso de se fazer, é um projeto que eu me dedico muito até hoje, ele tá ainda em fase de implantação das novas fases, é um projeto que me deu muita alegria. É isso que eu tinha que dizer para vocês. Eu mostrei 3 tipos de projetos, 3 projetos de condomínios, voltado para a natureza, voltado para moradias. Espero que vocês tenham gostado e gostaria de agradecer ao pessoal todo do primeiro Congresso Nacional de Paisagismo Online. Muito obrigado.